aí, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você, meu amigo, minha amiga, um verdadeiro campeão. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau, galera. Bom, um assunto muito recorrente, cobrado por bancas como Seis Gran Rio, FCC, concursos aí variados. Então, vem comigo para nós começarmos então a falar sobre equação do segundo grau, galera. Bom, o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos estudar na aula de hoje, vamos conceituar a equação do segundo grau, vamos diferenciar uma equação do segundo grau completa da incompleta, vamos encontrar o zero da equação do segundo grau e resolver alguns problemas envolvendo equação do segundo grau, ok? Então vamos lá, primeiramente entendendo o que é uma equação do segundo grau, também conhecida como equação quadrática, ok? Bom, uma equação quadrática é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda equação escrita nesta forma é chamada de equação do segundo grau. É uma equação porque é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que contém uma variável, no caso aqui a variável seria a letra x, na qual o maior expoente dessa variável é o 2. Portanto, ela é do segundo grau, ok? Então, isto que é uma equação do segundo grau. Galera, para que seja considerado do segundo grau, é importante que o coeficiente que está associado à variável de maior expoente seja diferente de zero. Portanto, o A tem que ser diferente de zero. Observe que nós representamos de forma literal. A, B e C. Obviamente, A, B e C são valores reais, são números que estão associados à letra aqui, x, e o C, que é chamado de termo independente, porque não está associado a nenhuma variável, ok? Na verdade, nós até poderíamos representá-lo associado a uma variável, desde que o expoente dessa variável fosse zero, ok? Beleza? Então, olha só, galera, A, B e C são valores reais, são números reais. Tranquilo? Bom, exemplos de equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui x ao quadrado mais 3x menos 5. Isso é uma equação do segundo grau. Galera, é importante para nós resolvermos uma equação do segundo grau que nós saibamos, ao verificar a equação do segundo grau, identificar os seus coeficientes. O que são coeficientes? Coeficientes são os valores numéricos que estão presentes na equação. Alguns associados à variável, outros não. Então, eu tenho aqui um valor junto com x ao quadrado, que é o coeficiente A, é um valor numérico. O valor que está junto com o x é chamado de coeficiente B. E o valor que não tem nenhum x associado a ele é chamado de coeficiente C. Então, é muito importante a gente saber identificar isso. Então, nesse caso aqui, o meu A vale 1, o meu B vale 3 e o meu C vale menos 5. Eu quero deixar claro que o A não é o primeiro termo que aparece. Pode ser que seja o primeiro termo. Aliás, na maioria das vezes é o primeiro termo. Mas a regra não é essa. A é o coeficiente que está associado à variável que está elevada ao quadrado, ok? Aqui, ó. Beleza? Pode ser que ela venha no início, pode ser que ela venha no meio, pode ser que ela venha no final. A ordem não importa. O que eu quero dizer com isso? Que esta mesma equação poderia estar escrito assim, ó. 3x menos 5 mais x ao quadrado igual a zero. Mesmo que ela estivesse escrito assim, o meu A não é o 3. O meu A é o número que está com x ao quadrado. E quando não aparece nenhum número, é porque existe o número 1. Ok? Por isso que o A vale 1. Tranquilo? Beleza, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. Quem é o valor numérico que está junto com x ao quadrado? É o menos 5.
Então, nesse caso, o meu A é menos 5, o meu B é igual a 2 e o meu C igual a menos 12. Mais uma equação. 8x ao quadrado menos 6 igual a 0. Professor, está faltando elemento nesta equação. Verdade. Nós temos o coeficiente A e temos o coeficiente C. O termo que está junto com o x, que seria o coeficiente B, não está presente nessa equação. Então, nesse caso, como ele não está presente, eu digo que o B vale 0. Ok? Então, só tenho o A e o C, que é menos 6. E o B não aparece, vale 0. Beleza, galera? Tudo bem? Entendido o que é uma equação do segundo grau? Bom, a equação do segundo grau nem sempre vai aparecer na forma completa. Nós podemos ter uma equação do tipo incompleta. Então, vamos entender essa diferenciação. Então, equação do segundo grau completa e equação do segundo grau incompleta. Da definição, o que nós temos? Que obrigatoriamente o A tem que ser diferente de 0. Obrigatoriamente é uma condição que, para ser considerada a equação de segundo grau, o A não pode ser 0. Ok? Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser 0. Beleza? Bom, mas eu posso ter o B e o C 0. O B, coeficiente B, e o coeficiente C pode ser 0. Tranquilo? Então, A diferente de 0, B e C igual a 0. Bom, outra situação. Caso B e C seja diferente de 0, ou seja, eles existam, temos uma equação do segundo grau completa. Tranquilo, galera? A sentença matemática menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5 é um exemplo de uma equação do segundo grau completa. Pois temos B igual a 3, C igual a menos 5, o A é igual a menos 2 e todos são diferentes de 0. Tranquilo? Completa. Eu tenho A, tenho B e tenho C. Bom, e quando que ela vai ser incompleta? Ela vai ser incompleta quando estiver faltando ou o coeficiente B ou o coeficiente C. Um dos dois tem que faltar para ela ser incompleta. Olha só esse exemplo. Menos x ao quadrado mais 7 igual a 0. Este aqui é um exemplo de uma equação do segundo grau incompleta, na qual o coeficiente B vale 0. Belezinha? Bom, um outro exemplo. 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. Também é um exemplo da equação do segundo grau incompleta? Por quê? Porque está faltando o coeficiente C. Eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B, mas não tenho o coeficiente C, que é aquele valor que aparece sem a associação com a variável. Não tenho ele aqui. Então, o C vale 0. Então, toda vez que não aparece, eu considero como 0. Tranquilo? E um terceiro exemplo, 8x ao quadrado igual a 0. Professor, isso é do segundo grau também? É do segundo grau, onde o B e o C são 0. Observe que não aparece nem o B e nem o C. É possível, professor? Yes, é possível, galera. Então, nesse caso, o coeficiente B e C vale 0. Tranquilo? Bom, resolução de uma equação incompleta. O objetivo de uma equação de segundo grau, obviamente, é resolver. E resolver uma equação implica em encontrarmos o valor da variável. A variável, o termo desconhecido, geralmente é a letra x, ok? Então, quando ele diz resolva uma equação de segundo grau, ele quer que nós encontremos o valor do x, da variável, que faz com que aquela equação seja igual a 0. Então, veja bem. Quando a equação do segundo grau ela é incompleta, tá? Nós vamos ter assim uma forma mais específica de resolução, quando ela for do tipo incompleta. Professor, ela sendo incompleta, eu não posso fazer da forma tradicional, encontrando o valor de delta, depois aplicando aquela equação de Bhaskara, coisas desse tipo? Pode, galera. Nenhum problema. É só você considerar o coeficiente que estiver faltando igual a 0. Tranquilo. Beleza?
Bom, mas nós vamos ensinar aqui formas específicas de resolver sem a necessidade de aplicarmos aquela equação de Bhaskara, tá? Conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Que é a equação do segundo grau, ok? Muito embora nós não vamos adotá-la na hora de resolver os exercícios. Tá? Eu vou ensinar um outro macetezinho, uma outra dica de como resolver a equação do segundo grau sem a necessidade de aplicarmos a tão temida fórmula de Bhaskara, ok? Então veja bem, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós vamos considerar uma equação de segundo grau na qual eu não tenha o coeficiente b. Ou seja, o coeficiente b vai ser igual a zero. Vamos pegar um exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a zero. Observem, é uma equação de segundo grau? É. Quem está faltando? Está faltando o coeficiente b. Quando eu tiver uma equação de segundo grau que esteja faltando o coeficiente b, nós resolvemos da seguinte forma. Eu isolo a variável que está ao quadrado. O que é isolar, professor? Isolar é deixar ela sozinha de um lado. E o que não tem a variável eu passo para o outro lado. Galera, aquelas regras de equação prevalecem aqui. Se eu trocar de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal, beleza? Então, ó, menos 49 vai para o outro lado, mais 49. Aí, galera, eu tenho aqui um x ao quadrado. Esse quadrado, para ser eliminado, eu tenho que extrair a raiz. Então, em outras palavras, era como se eu estivesse transferindo a potência para o outro lado e ela vai ao inverso. O inverso da potência é a raiz. Então, quem vai ser x? Vai ser mais ou menos raiz quadrada de 49. Galera, mais e menos. Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Porque as raízes de uma equação do segundo grau, tem sempre lá, na fórmula da equação do segundo grau, você vai ver lá, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, eu vou ter sempre duas raízes, tá? Por isso que nós dizemos mais e menos. Por quê? Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Se eu pegar menos 7 ao quadrado, não vai dar 49? Vai. Se eu pegar mais 7 ao quadrado, também não vai dar 49? Vai. Então, tanto faz ser negativo ou positivo, a resposta dá 49. Beleza? Por quê? Porque está elevado ao quadrado e todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Tá? Se for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica positivo também. Então, conclusão. Quem vai ser o x? Mais ou menos 7. Beleza? Então, quando estiver faltando o coeficiente b, eu tenho só o a e o c, eu deixo o termo ao quadrado de um lado, passo para o outro, troca o sinal, e aí o 2, que é o quadrado, vai para o outro lado na forma de raiz, e aí se tiver raiz exata, eu faço a extração da raiz. E se não tiver raiz exata, professor, aí eu deixo representado na forma de raiz mesmo. Se der para decompor a raiz, a gente decompõe. Se não der para decompor, deixa a raiz do jeito que está. Beleza? Tranquilo, né? Então tá aqui, ó. Resolvemos aí o primeiro caso de uma equação incompleta. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Segundo caso. Agora, nesse segundo caso, está faltando agora o coeficiente C. Eu tenho o coeficiente A e tenho o coeficiente B. Exemplo. X ao quadrado menos 4x igual a zero. Galera, para nós resolvermos uma equação do segundo grau incompleta, quando falta o coeficiente C, nós temos duas formas de resolver sem a utilização da fórmula da equação do segundo grau. Porque eu posso fazer por lá também, é só considerar o b igual a zero. Mas eu posso, primeiro, fazer aplicando uma formulazinha, que seria x' igual a zero e x, duas linhas, igual a menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a, ok? Esta é uma saída, ok?
usar esta formulazinha. Então, veja bem, professor, o senhor colocou x' igual a zero. Isso quer dizer que, como são duas respostas, uma obrigatoriamente vai ser zero, galera, matou a pau. Quando faltar o coeficiente C, uma das duas respostas obrigatoriamente vai ser zero. Ok? Belezinha? Então, olha só. X' zero. Observe que eu tive uma formulazinha só para o segundo x, porque o primeiro eu já disse que é zero. Aí, ó, substituindo, menos o coeficiente b, que é menos 4, dividido pelo coeficiente a, que é 1. Conclusão, x duas linhas igual a 4. Menos com menos é mais. 4 dividido por 1 é 4. Então, a resposta, 0 e 4. Professor, e qual outra forma? A outra forma seria fatorando isso daqui, ó. Como eu tenho x aqui e x aqui, eu coloco o x em evidência. Passo multiplicando e vou dividir toda essa equação por x. X ao quadrado dividido por x é x. Menos 4x dividido por x é 4. Isso aqui igual a zero. Galera, se eu tenho que um produto A vezes B é igual a zero, se eu tenho um produto cuja resposta é zero, é porque ou A vale zero, ou B vale zero, ou os dois são zero, ok? Pode acontecer também. Obrigatoriamente isso vai acontecer. Sendo assim, eu coloco que esse cara aqui é zero, ou x menos 4 vale zero. Passando 4 para o outro lado, x igual a 4. Então, resposta 0 e 4. Belezinha? Observe que é a mesma resposta que a aplicação da formulazinha. Então, fica aí à vontade de ou fazer pela fórmula, x é igual a zero e x é o oposto de b sobre a, ou faz a forma fatorada, fatora e encontra as duas respostas. Você vai ter um produto, aí você pega o primeiro valor igual a zero, depois o que está dentro do parênteses igual a zero também, e encontra as duas respostas. Tranquilinho? Beleza, né? Bom, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre o discriminante, galera. O que é isso, professor? Talvez para alguns de vocês, esta palavra seja, digamos assim, uma novidade. Discriminante. Não é muito comum o uso dessa terminologia. Geralmente, os professores em sala de aula falam somente delta, ok? Que é o nome desta letra grega, tá? Esse triângulozinho aqui é uma letra grega que chama-se delta. Geralmente o professor só fala delta, mas esse delta, que é esta letra grega, o nome dele, tá? Na equação do segundo grau, ele é chamado de discriminante. Então veja bem, através desse discriminante, nós podemos determinar a quantidade de raízes que a equação vai apresentar. Professor, o que são raízes? Galera, raízes de uma equação são os valores que nós atribuímos à variável que faz com que aquela equação seja igual a zero. Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais alguma coisa x mais outra coisa igual a zero. Os valores de x que, ao substituir na equação, dá como resposta zero, é chamado de raízes da equação. Beleza? Então, como a equação é do segundo grau, a maior quantidade de raiz que nós iremos ter são duas. Então, numa equação do segundo grau, são três situações. Ou eu tenho duas raízes, ou eu tenho uma única raiz, ou eu não tenho nenhuma raiz. Então, existe essa possibilidade de eu ter duas, uma ou nenhuma. Três possibilidades, beleza? Nós vamos entender agora cada um desses casos. E o delta, que é esse discriminante,
é ele que vai nos dar a garantia da existência de uma, duas ou nenhuma raiz. Beleza? É através dele que nós temos essa informação. Ah, professor, quer dizer que se o exercício perguntar a respeito da quantidade de raízes, basta eu encontrar o delta, o discriminante? Yes, galera, isso mesmo. Basta encontrar o discriminante. Encontrou o discriminante, está resolvida a questão. Tá? Agora vamos entender de que forma que o discriminante nos dá essa posição. Então eu tenho aqui o seguinte. O discriminante, o delta, ele equivale a essa expressão. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Estão lembrados disso? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esta fórmula é a fórmula do delta, do discriminante. E é ela que vai servir de apoio para nós identificarmos o valor do delta. Tranquilo? Bom, o que nós temos? O delta, ele pode assumir 3 respostas. Ele pode ser maior que 0, igual a 0 e menor que 0. Professor, como assim maior, menor, igual? Bom, quando eu digo que o discriminante é maior que 0, é porque a resposta é positiva. Toda vez que o discriminante for maior que 0, o valor do delta vai ser um valor. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí um pedaço de uma aula demonstrativa do Lá Concursos. Nós do Lá Concursos preparamos aí um super projeto pedagógico, super competitivo para a Prefeitura de Extrema 2017-2018. Um curso específico, focado, que eu tenho certeza absoluta, com esses professores, com a sua força de vontade e com a ajudinha do Lá Concursos, você vai ficar competitivo para a prova. A única coisa que a gente vai pedir é um pequeno cadastro simbólico no site para que vocês aí fiquem altamente competitivos. Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá